Seja muito bem-vindo ao podcast Nossa Letra. Esse episódio é uma parceria com o CIMESB. Hoje vamos falar com a nossa convidada sobre o tema a importância do antirracismo e do letramento racial nas relações de orientação educacional. E a nossa convidada é a professora Silene Félix. Seja muito bem-vinda, se apresente e diz pra gente como que você chegou nesse lugar, como que é esse dia a dia. Olá, pessoal. Como me falaram, eu sou Silene Félix, estou orientadora educacional em Barueri e eu trabalho já há algum tempo na área da educação há 16 anos e cheguei na questão da educação antirracista por conta do percurso, né? Esse percurso vem da família. Eu sou fruto de uma relação interracial, o meu pai é branco e minha mãe é uma indígena, mas ela é negra e tem esse detalhe. Tenho os meus irmãos são negros, são pretos retintos e eu já tenho mais as características indígenas. Aí eu vou buscar isso na escola, os professores que me incentivaram nessa questão, porque eles sofriam muito preconceitos e eu já tinha essa passibilidade. Por conta disso, na escola, os professores sempre falando sobre a questão de não me preocupar com essa situação. Nós estávamos muito tempo durante o mesmo período na escola, aí eu já acabei pensando, já tinha desde adolescente que um dia eu iria trabalhar, queria ser professora, iria trabalhar a questão antirracista onde eu fosse. Porque essa atuação dos professores com o seu dia a dia na infância não era uma atuação muito didática, assim, com relação a esse tema. Como eu falei, essa parte era mais tranquila para mim, mas os meus irmãos sofriam muito na escola, sofreram bastante. Aí, por conta disso, eu falei assim, não é legal, eu quero ser o tipo de professor diferente do que eles passaram. A minha família, os parentes, nós somos Tuxás da Bahia, então uma parte de Tuxás, essas características também para os professores e os colegas entenderem como que pode uma pessoa preta, né, uma negra indígena, assim, ficaria difícil. E meus irmãos, por serem retintos e eu não, eles não entendiam isso na escola. Aí alguns professores que começaram a trabalhar isso. Não, olha, gente, nós temos aqui uma diversidade, nós trabalhamos com a questão étnico-racial no contexto que cada pessoa vem de etnias diferentes, vem de muitas situações, então isso acontece, é normal. Porque chegaram a falar na escola que eu não era irmã deles. Os professores também mencionavam, quando minha mãe ia numa reunião, falava assim, a senhora é mãe da Silene, mas não é mãe do Claudinei e do Edilson? Ela, não, são todos meus filhos. Esse é um mega desafio, né? Que você pensa, a pessoa, quando ela tem irmãos são retintos ou não retintos, e aí você não tem essa similaridade clara, né? Silene, eu pensando, ouvindo você agora, né, e a gente tem tratado muito mais assuntos aqui, sobretudo no podcast, né, tanto do Nossa Letra quanto agora no podcast do CIMESB, mais questões raciais. Quando a gente fala em questões raciais, a gente sempre vai abordar mais a questão de raça olhando para pessoas negras, né, para pessoas pretas. Como é que foi para você se reconhecer nessa identidade, né, de ter também parte da sua identidade no povo indígena, né, parte da sua identidade como uma pessoa negra, de territórios diferentes também, porque a sua família veio da Bahia. Como foi você se encontrar a sua identidade? E só completando também, porque a gente já falou aqui sobre se descobrir uma pessoa preta, né? Como que foi pra você isso? Se descobrir, ou, né? Em que momento se tinha essa clareza em casa? Em que momento você se viu preta, né? Negra, indígena? Que momento? Eu me descobri negra tem menos de 7 anos. Até então, mesmo pensando nesse contexto e por conta do vínculo, eu acreditava que era uma preta, que era retinta igual meus irmãos, não conseguia me ver diferente. Aí quando que eu vou fazer essa pesquisa, que chega na escola, que eu vejo os alunos também com essa dificuldade de letramento racial, de saber também a questão da sua árvore genealógica, que eu vou falar, nossa, eu também, então, peraí. Eu tenho parentes indígenas, mas também não tinha muitas informações sobre as minhas avós. E, assim, até então, nós sabemos que a minha mãe veio da Bahia junto com meus tios, numa situação forçada, que também estava invadindo o território ali, Tuxá, invadiram o território deles e eles vieram para São Paulo. Mas foi difícil e eu só fui realmente me reconhecer como uma mulher não retinta, tem menos de 7 anos. Aí agora eu me descobri como uma mulher negra. Ainda tem essa questão de quando você fala de árvore genealógica, a gente falava conversando aqui, porque não sei quem é filho de italiano, é neto de italiano. Se a gente for olhar para nossa questão, para nossa árvore genealógica, a gente não vai muito longe. Chega ali um parente, um bisavô no máximo, e depois quem é seu avô indígena, quem é o seu avô no passado, né? Realmente. Existe até uma discussão, né, de que fazenda você veio, né? Exato. Porque
porque essa é uma discussão bastante pesada, mas eu acho que em determinado momento a gente vai precisar tocar em assuntos que são mais sensíveis. A gente vai precisar pensar sobre isso, principalmente porque a gente está nessa busca de entender as nossas origens, de entender a nossa ancestralidade, da onde a gente está partindo. Não é uma conversa fácil, né? A gente costuma sempre dizer que fomos povos sequestrados, né, que a gente é fruto de estupros. Então, são conversas extremamente difíceis, mas que em algum momento, sobretudo como professor, a gente precisa tocar nesse assunto, obviamente com estratégia, né, obviamente com cuidado, mas parar de romantizar, né, os livros de escola. Exatamente. Né? Tanto que a minha mãe não falava sobre esse assunto e não comentava porque ela veio de uma ocupação, de uma invasão que estava tendo no território dela. E ali também. Aí, conforme foi o tempo que ela foi mencionar, não, eu vi mesmo, minha mãe faleceu recentemente, mas ela estava com 62 anos. Então, em 62 anos, ela vem falar algo que aconteceu quando ela era criança. Então, vamos pensar, 50 anos passado, ela viu toda a questão de invasão de um território e estupro e todo tipo de violência ainda. Nós estamos falando de 50 anos. E aí, como que chega essa pessoa, né, ou o estudante, ou até o professor, para você, com essa carga, com essa história, para conversar, e como que é esse trato? Como que você lida com isso? Acredito por eu já ter essa vivência, essa experiência, no caso, por ser pessoal, eu consigo lidar, ouvir muito bem. Algo que outros educadores já não têm essa facilidade e conseguem, né, se pôr no lugar, entender. Então, eu tenho essa facilidade por isso. E, assim, muitas vezes, por essa situação, fica um pouco mais pesado, né? Tem que ter um controle emocional, a questão, né, da saúde, né, mental, né, em dia, mas é complicado. Mas eu sempre procuro ter um bom feedback, falar a questão de positividade, algo nesse sentido, para os educadores, principalmente. Silene, como é que você consegue trazer temas, né, as temáticas, né, dentro da lei 10.639? Como é que você consegue fazer com que isso funcione de forma transversal nas suas orientações, tanto para alunos quanto para professores? Como é que você consegue abordar isso? Com que estratégia? Como é que você tem encontrado barreiras nesse sentido? Resistência, né, de certa forma? Como é que você tem feito a sua luta com educação antirracista aí dentro desse sistema educacional que é o nosso? Lidando diretamente com os professores, eles sempre alegam, e a gente compreende, realmente não tiveram formação em nenhum momento na sua grade, né, curricular, né, matriz curricular durante a graduação. Aí entendemos. Mas eu sempre coloco que é uma lei, eles sabem dessa importância e da obrigatoriedade, então precisamos utilizá-la. Muitas vezes eu procuro até mostrar de modo bem didático, olha, tal professor na área de matemática, olha, vocês têm essas maneiras de abordar, principalmente a área de exatas, que eles têm mais dificuldade. A gente já conversou aqui antes, né? Olha, dá para fazer dessa maneira. É difícil para eles imaginar uma forma diferente de tratar o assunto de uma maneira mais do dia a dia, cara. Do dia a dia. Eu dei exemplos, quando eu estava com uma turma de 6º ano, que eu precisei trabalhar a questão de matemática, eu falei, gente, não precisa pensar muita coisa. Eu coloquei Daiane de Santos, coloquei a data de nascimento dela, criei um exercício, eles ficaram perguntando quem foi. Eu falei, olha, ela nasceu tal dia, em quanto tempo ela fez, ganhou quantos Jogos Olímpicos, qual foi a data, coisa de percurso. E eles conseguiram a velocidade que ela fez em Jogos Olímpicos dentro da matemática, que não precisa. Aí eles ficaram, quem é essa mulher? O que ela fez de importante? Aí que entra a situação. Você traz o contexto. Uma coisa muito simples que dá para trabalhar. Com os professores eu trago dessa maneira, de usar e procurar também, pedir para eles, de modo geral, conversar entre eles essa parceria e verificar o que dá para fazer de trabalhos interdisciplinares, transdisciplinares, como que dá para fazer. E dá para fazer muita coisa, tem que ser feito e dá para fazer o tempo todo. Então, com os professores, eu trago algumas experiências, então, eu trabalhei com formação de docente e eu consigo dar essa direção. E eles, a maioria das vezes, falam assim, nossa, eu achava que era tão mais complicado, e não é. Aí ele falava assim, eu vou ter que parar a aula de matemática para fazer um debate sobre racismo. Eu falei, não necessita fazer isso. Você trabalhar letramento racial, antirracismo, é você utilizar do dia a dia coisas simples, trazer uma questão, mencionar grandes inventores. Quantas pessoas ligadas à matemática que são muito boas, que fizeram a diferença, são negros e negras. Aí eles,
Então, dá para utilizar. Então, com os professores, eu trabalho nessa questão da formação e com os estudantes é muito no diálogo. A escola que eu atuo, temos do 6º ano à EJA. Então, assim, tem uma criança de 6 anos a já idosos, pessoas adultas até 66 anos. Então, para cada um tem uma abordagem diferente, mas eu consigo lidar e trabalhar com eles. E os professores também estão percebendo que isso dá para fazer, é viável. Então, com as crianças, até a questão que você falou do território e do corpo, eu já estando lá como uma gestora, ele já vê isso como diferente. Nossa, a semana que eu fui de trança, com uma trança vermelha, depois de 15 dias, metade das alunas também estavam com essa trança vermelha. Aí eu falei, por quê? Mas ficou tão lindo, Pro. Eles chamam de Pro. Né, Pro? Eu falei, sim. E assim, eu não imaginava. Então, eu percebo que eles já têm essa questão de se identificarem. Alguns já começam a falar as situações. Eu coloquei lá no projeto político-pedagógico que nós íamos trabalhar esses momentos de círculo restaurativo, mas não círculo restaurativo para deixar chegar a ter algum conflito. A gente tem que evitar, né? Já tem que se programar para que não tenha conflito nesse sentido. Que o conflito vai existir, ele é bom e tem, porque também cria esse debate. Mas situações podem ser evitadas, porque eu menciono para eles, principalmente com os pequenos, o que você fala, o que você faz, vai machucar o outro. Magoa, você pensa que isso não é legal, vamos conversando desse jeito. Já com os adultos, eles se percebem muitas situações que eles falam assim, nossa, dona Silene, eu passei por essa situação de racismo, eu nem sabia que era racismo. No finalzinho de novembro, antes da formatura, uma estudante falou assim, dona Silene, se a senhora não tivesse falado que são formas sutis que às vezes aparecem, eu não tinha percebido que a moça do banco fez de tudo, virou a cara e não quis me atender. Por que será? Agora que eu consigo entender isso, agora eu sei que era racismo. E eu passava e tinha várias situações e eu nunca percebi. E por isso que eu falo, olha, quando eu falo lá do letramento racial, o letramento é isso, é vocês entenderem, não só essas palavras, expressões que são racistas e devem gerar todo tipo de debate, principalmente punições para quem, né, enfim. Mas principalmente para vocês se defenderem e entenderem o que está acontecendo. Porque é isso, a gente realmente, a gente já falou que algumas vezes, mas como que esse racismo ele vem muito assim disfarçado, criativo. Então vai entrar no elevador, o pessoal, mas o elevador de serviço é aquele lá, ó. Mas quem falou que eu trabalho que eu sou de serviço? Por que eu tenho que ir para lá? Então são esses pequenos momentos que se você já não estiver percebendo, tiver esse pensamento, realmente ele vai começar a se sentir mais incomodado, que agora que ele sabe, ele conhece, ele sabe que aquela atitude ali não foi uma atitude simplesmente... E às vezes a pessoa fala com um tom de voz, né? Toda fofinha. Mas eu acho que... Então, como é que é importante ter esse conhecimento na sala de aula também, né? Então, você trazendo isso para os alunos, essas conversas, para eles se perceberem. Como que o exemplo também, de novo, a gente fala de novo do exemplo do professor em sala de aula, tornar exemplo para os alunos poderem ali se reconhecerem também. Vê no dia a dia mesmo, né? Conversando com outros professores, se deparando com situações, né? Alunos. A gente vê essa falta de conhecimento da lei. Sim. Por exemplo, quando você se depara com situações de racismo, né? Dificilmente você consegue ver a equipe gestora ou um professor nomear corretamente que racismo é um crime e que, de fato, tem que ser conduzido, tem que ser chamada a família, tem que ser feito boletim de ocorrência. Precisa, de alguma maneira, ser feita uma reparação a respeito disso. É um crime e ponto, né? Mas as pessoas têm muita dificuldade, né, de reconhecer que racismo é um crime, que o bullying também é um crime. Como é que você trabalha isso com os professores? Teve alguma situação que você se deparou que, de fato, você precisou caminhar? Porque a grande maioria não vai encaminhar. Né? A grande maioria vai tentar ali... Dar uma abafada no caso, vai pegar... chamar para conversar, ou assinar, né, o livro, ou dar uma suspensão, ou coisa parecida. Mas como é que a gente começa, de fato, chamar para a responsabilidade corpo de gestão, né, diretores, professores? Como é que a gente consegue envolver toda a comunidade dentro da escola para fazer, de fato, que isso seja colocado em prática, né? O que você tem como experiência com a parte mesmo de professores na parte de orientação? Primeiro, eu vou falar de modo geral, sabemos que não acontece, porque as escolas vão sempre, principalmente a equipe gestora, vão falar, não, isso foi só uma brincadeira, não teve a intenção, e vão tentar minimizar a situação.
sempre acontece. Mas a experiência que eu trago, eu percebi, um estudante me procurou, Dona Silene, na sala estão me chamando de macaco. O professor ouve e não fala nada. Aí eu falei, como que isso está acontecendo? Ele foi explicando, olha, já não é a primeira vez, aconteceu de pegar, nós fomos fazer uma semana lá do recreativa, nós fomos usar tintas, aí o pessoal começaram a falar, não, essa tinta aqui é só para ele que vai usar essa tinta. Aí ele começou a relatar algumas situações. Registrei, conversei com um estudante e passei também a orientação, chamei o professor. O professor falou assim, não, isso não está acontecendo, não acontece. É coisa dele, foi só numa brincadeira. E eu mencionei, brincadeira, mesmo que for numa brincadeira, que o senhor entendeu como brincadeira, ele se sentiu ofendido, ele está magoado. Ele chegou na sala quase chorando, então alguma coisa que não está certa. Aí, primeiro eu fiz essa orientação, conversei com ele, conversei com a turma, fiz um momento de conversa, mas assim, aberta para eles, falando, gente, olha, de modo geral, sem colocar a palavra, nesse primeiro momento, racismo. Como era no 6º ano, nós sabemos que tem brincadeiras que não são brincadeiras, são agressões, e dessa maneira que é feita, é crime. Então, se permanecer, não vai permanecer, ainda disse assim, não vai, nós vamos tomar todas as medidas possíveis, porque nós temos que passar isso em um boletim de ocorrência. Você sabe o que é boletim de ocorrência? Então, nós vamos falar na delegacia. E aconteceu, persistiu, o estudante me procurou. A primeira coisa, eu falei assim, você fica aqui que eu vou chamar a sua família. Aí vieram os pais, conversei com os pais, falei, olha, primeiro momento, eu preciso dar todo o apoio para o seu filho. O que vocês decidirem, se a partir de agora, que precisa da delegacia, vocês podem, se quiserem, fazer esse boletim de ocorrência, a escola, no caso eu, estou aqui. Chamei também a família do agressor, né? Falei sobre a situação, embora que para eles saibam que ele é menor, não vai ser preso, não tem... Falei assim, mas tem uma consequência sobre isso, Sim. A família precisa saber. Conversei então com as duas famílias e acabei indo também fazer um relato na delegacia, porque a família falou assim, não, eu vou estar em processo ainda. Mas eu relatei, falei, sim, eu presenciei uma vez, até porque, como eu fiquei já ciente da situação, passei a observar mais, pedi para, como orientadora, entrar na aula, para conferir. Aí eu vi os colegas fazendo tipo de zombaria, que não é, já percebi no ato. Falei assim, mas aí então, para a criança não perder o ano e toda a situação que estava ficando bem complicada naquele momento, aí fizemos essa questão do boletim de ocorrência. A família fez e estamos ainda respondendo o processo para ver como é que vai se encaminhar. Daí foi muito complicado. E aí depois, mesmo assim, a turma, de modo específico, embora a escola toda e o professor, estão passando por essa questão de ter mais orientações, mais conversas, porque também não para, né? Então, Sim. precisamos estar sempre ali atuando. Eu ia perguntar exatamente isso, né? Se de fato se depois que acontece episódios como esse, né, qual que é o compromisso da escola, né, em continuar fazendo essa formação, tanto com os alunos, né? Então, como é que... Você tem ideias, assim, de algumas práticas que podem ser colocadas, que os professores podem adotar, para evitar que esses casos continuem acontecendo? E só dando também uma força nisso. Como que é importante a escola também saber agir, né? Assim, não perguntar para a pessoa o que a gente faz. Sim. Entendeu? Ela Sim. saber assim, não, olha só, nosso protocolo é esse aqui. Saber. Porque, beleza, eu sou agora um professor letrado, já tenho informação, e aconteceu. Como que eu sigo nisso? Mesmo porque, Silene, contando, né, brevemente, eu passei por essa situação com meu filho. Quando eu chamei para conversar com a diretora me devolveu a responsabilidade, me perguntando o que eu queria que ela fizesse. Entendeu? Entendeu? Não, eu parei por exatamente por isso que eu lembrei da história. Eu passei com meu filho ele saiu. Quando eu vi que a escola não estava preparada para lidar com essa situação, tirei o meu filho da escola, mas antes que eu tirasse o meu filho da escola, eu expliquei para ele, inclusive, isso, né, filho? Eu vou tirar você da escola porque eu sei que aqui já não é um ambiente que, inclusive, ele poderia ter algum tipo de retaliação, mas, ainda assim, a gente não vai permitir que isso aconteça com outros alunos. Então, a gente vai fazer todos os trâmites que precisa ser feito. Foi feito o boletim de ocorrência, eu chamei a Secretaria da Educação, vieram responsáveis, coordenação, a equipe, a direção, a pessoal que é da secretaria, e foi falado, né? Eu conversei com todo mundo, cobrei de alguma maneira da escola que eles adotassem posturas para evitar que isso continuasse acontecendo com outros alunos, porque a gente sabia também que isso estava acontecendo também, inclusive, com outros alunos dentro da sala de aula. Mas os alunos se sentem intimidados, né? Sim. Porque a primeira coisa que eles falaram é: mas ninguém veio reclamar. Que outras práticas, né, pode ser adotadas, né, dentro da escola? Os professores mesmo, né?
né? Tirando o 20 de novembro, né? Isso aí. Não, eu acho Porque só não mais, dá pra falar só no dia 20, só né? mais um reforço agora, pra poder passar a palavra. Porque assim, a Paty já tem um filho mais velho, já tá, né, já formado, já saiu da escola, já tá, né? E eu tenho um filho novo, de 6 anos. Então, assim, como que esses momentos diferentes? Ela passou por isso e teve uma resposta. E como que eu também quero evitar que isso aconteça. E se acontecer, como agir. Então, O caminho é formação mesmo, precisam de formação. Os docentes, a equipe gestora, na verdade, toda a equipe escolar, principalmente, precisa de formação para poder entender e perceber também essas nuances. Então, eu só penso na questão da formação. E é o que eu tenho feito. Embora a formação parte muito do individual, o pessoal, o professor e, no caso, a equipe, quem tem interesse que vai buscar. Essa é a questão. Não é oferecida de maneira... Se bem que nós temos aí fácil acesso à comunicação, informações, os professores, se pesquisarem, conseguem. Mas ainda tem essa barreira porque eles falam que não tem na formação. E acredito que, como equipe gestora, é a formação nesse momento, nas ATPCs, né, que vão fazer essa diferença, somente nesse sentido. e a gente pesquisou sobre isso. A gente, quando foi, falou, cara, vamos fazer as perguntas, montar os roteirinhos. E a gente falou, cara, esses cursos aqui de faculdade, eles têm a aplicação da lei ali na formação do professor, que de repente há um tempo, que é quem já está se especializando pode não ter tido, mas já deveria ter. Deve ser muito de forma rasa, né? Dar ali uma pincelada na lei, mas... Lei de forma crua, lei aí no... Por isso a importância da formação continuada, que também é aplicada, né, pelo CIMESB, né, de pós-graduação também. Então, como isso conta muito, né? Qual que é o interesse também do professor, para além da pontuação, para além da evolução funcional do professor, ele sabe que ele precisa, né, continuar ali se formando, continuar estudando, mas eu fiquei pensando sobre isso, né? Como é que essa temática e esse assunto se torna interessante, né? Porque quando eu vou participar de uma formação continuada, Sim. o que me atrai, né, em escolher um curso, por exemplo, de educação antirracista? E eu acho que uma das coisas eu estou passando por isso dentro da sala de aula. Eu não sei lidar com essa situação. A formação continuada ela é para além de pontuação, né? É para além, né, da sua evolução funcional. É como você continua ainda se formando como pessoa. Porque você, em condição de professor, você também está formando outras pessoas, né? Exatamente. Então, assim, é muito complexo você pensar sobre isso, mas é importante a gente pontuar, né, esse trabalho que o CIMESB vem fazendo. E você falando, me veio muito assim na cabeça uma analogia de primeiros socorros, né? Você tem que estar preparado para se acontecer alguma coisa, você não quer que aconteça. Você não quer que ninguém passe mal na sua frente, alguém desmaie, fique entalado. Mas você tem que saber agir quando acontecer. E aí, acho que esse curso ele vai muito nesse sentido, né? Essa formação, esse tipo de informação, né? Que é você saber lidar. Eu penso dessa maneira, é formação. Não teve na grade curricular, não teve na matriz curricular na sua graduação, mas você tem meios, tem outras graduações aí. Nós temos aí exemplos de graduações que lidam com isso, nos dão todo o embasamento. Então, por que não? Se tem ali, dá para buscar. Eu sei que a nossa rotina de docente é muito difícil, eu entendo que às vezes vão questionar muitas situações, mas dá para fazer, tem como fazer. Até porque é nosso dia a dia, nós lidamos com isso e nós precisamos ter meios para poder saber como melhorar ou facilitar tais situações. E se você não busca uma graduação, você não dá conta, porque o Estado, os municípios, eles oferecem, mas como foi mencionado, de maneira muito simplória ali, que você não dá conta. Tipo, cumprindo tabela, né? Tabela, eu vou fazer 20 horas por conta disso. Não, gente, eu estou fazendo porque é uma realidade. Eu sei que existe o racismo, eu acredito e vejo que eu posso fazer a diferença e devo fazer a diferença, até porque é o meu papel como educador. Então, por conta disso, nós temos que buscar outros meios que a escola em si e a formação docente não dá. Na sua opinião, Celine, quais são as principais barreiras dentro da escola? O que você encontrou nessa sua caminhada como barreira para você, de fato, conseguir atuar como professora, como orientadora, como coordenadora, para você implementar essa educação antirracista? A verdade é aquela mesmo, parece clichê, mas realmente, racismo é estrutural. Então, vem desde os governantes, eu vou ser muito sincera, e as equipes preparadas que estão nas gestores, a grande maioria também são racistas. Então, essa barreira vem já de lidar com essas pessoas que já são racistas desde lá da parte hierárquica. A hierarquia já vem dessa maneira. Então, no dia a dia na escola, a gente vai ter um reflexo disso
E aí entra a questão de, tá lá, mas quem quiser trabalhar, trabalha. E também eu menciono que não é que tem que ter uma investigação ali, saber se os professores estão trabalhando, ser punido ou não quem não trabalha ali. Mas também não tem nenhum tipo de verificação, de entender como que eles trabalham e se estão trabalhando. Então a lei fica lá e os professores falam, olha, não consigo utilizar muitas vezes as habilidades e competências da BNCC, não consigo fazer essa adaptação, eu não preciso, então vai ficar mais complicado, aí não utilizo. Então as barreiras que eu vejo nesse momento é lidar com uma equipe que normalmente já são racistas, então não se preocupam em trabalhar e deixam, como foi mencionado, para a pedagogia do evento. Então, vamos trabalhar a questão de letramento, racismo, só no dia 20 de novembro, a pedagogia do evento, sendo que tem que ser trabalhado diariamente, é constante, todos os dias você tem que trabalhar a questão de racismo. Então, os professores entram muito mais nessa questão de falar sempre formação, parece uma coisa, né, chata, repetitiva, mas é formação deles. Eu não tive, então não vou utilizar. Eu tenho que trabalhar competências e habilidades o tempo todo, eu não sei como utilizar as competências e habilidades dentro desse tema. Eles falam essa temática, como que eu vou trabalhar? Então, uma coisa que atravessa a vida de todo mundo, né? Uma coisa que está na nossa, né? Na origem, né? Da nossa existência, né? E é tratado de forma tão rasa, né? Estava aqui buscando uma referência que é da Lia Weiner, doutora em psicologia, né, social pela USP. E ela fala que o racismo estrutural é dizer que se tudo acontecer na sua normalidade, o resultado é racista. Então, se você não questionar isso, você vai só manter a estrutura, a roda girando da mesma forma que sempre foi. Sempre foi assim, vamos continuar assim, gente. Tá bom, tá acontecendo, deixa acontecer. Eu fecho a minha porta, dou a minha aula e é isso, é o que importa. E até eu citei ali recentemente numa formação que eu participei. Todo ano, assim, quem tem interesse realmente, né, pelo tema, quer trabalhar e se envolve, no caso, até por conta, né, que eu falei, questões pessoais e tudo mais, todo ano eu faço parte de um grupo de formadores da USP. Então, nós fazemos muitos docentes, assim, vamos falar do lado que está funcionando. A lei está lá, funciona. E nós temos também, vou falar as coisas boas. Por exemplo, agora no último USP Escola, na semana passada, na nossa formação, tinham 70 professores da rede pública que ficaram das 14h até as 17h, das 14 às 17, em formação sobre letramento racial. Sentiram e sentem a necessidade de trabalhar na escola e de mudar essa sociedade. Então, assim, eu até dei os parabéns. A primeira coisa que eu cheguei na formação, eu falei, professores, em pleno janeiro, vocês vão ficar aqui das 14 às 17, durante mais de uma semana, para entender um pouquinho sobre a questão do racismo e poder fazer a diferença em sala de aula. Isso aqui é algo louvável. Foi o que falamos, tem meios. E nessa parte de formação, eles falam da diferença, que depois a gente tem esse feedback que faz a diferença, sim. É preciso. Até pensando quanto que quem participa desses cursos, como você falou, muita gente é racista, mas eles se reconhecem como racistas. Tipo, quando termina o curso, quando termina a conversa, percebe, nesse caso que você falou do menino, por exemplo, os pais tiveram noção que o filho foi realmente racista ou não, porque a gente tem esse dado, né? Que o brasileiro acredita no racismo, mas ninguém fala que é racista. Então, como que é, assim? Sim, muitas, assim, até nessa parte começa a formação, nós perguntamos, como você chega aqui? O que você traz? Aí, por que você veio aqui? Qual o objetivo de estar nesse curso de letramento racial? Em pleno janeiro, você é professor. Aí eles colocam lá, porque eu vi um caso, porque isso, porque eu vi um diretor, alguém, sempre assim. Aí depois eles vão percebendo, nós vamos fazendo essas formações, sempre é uma equipe também de professores e doutores aqui do estado também, os amigos. Aí eles vão falando assim, nossa, eu também sou racista. Em algum momento, eu também já fui racista. Eu não tinha percebido que essa minha fala, desse jeito, ou um jeito que é racismo. É interessante, então, um curso que tenha letramento, que eu entenda um pouco da cultura afro-brasileira, para poder saber que até ali eu também tenho que mudar e melhorar minhas práticas. Então, tem essa reflexão que eu acho
que é muito bacana. Então, os professores têm dado esses feedbacks, alguns bacanas, assim. Dentro da formação do professor, onde é que é o ponto de partida, então, para esse professor que tem interesse em começar a aplicar a educação antirracista? Eu acho que a primeira coisa é o que você acabou de falar, é você se reconhecer como uma pessoa racista. E aí você passa por essa reflexão também, né? Porque você começa a rever muitas coisas na sua vida, assim como todo mundo, todos nós, né, aqui, né? A gente precisou passar, né, por essa reflexão, precisou rever o nosso posicionamento, né, na história, né? Em que lugar a gente se coloca nesse lugar. Mas hoje, na formação do professor, o que você entende como prioritário, assim? Qual que é o principal ponto, de fato, que um professor precisa para começar a colocar em prática uma educação antirracista na sua profissão, na sala de aula, dentro do seu contexto educacional? Já reconhecer que existe racismo, né? Então, você mencionou que, às vezes, ele também, em algum momento, pode ter sido racista. Então, já é o primeiro passo, reconhecer e saber que o racismo existe e que alguma situação que está ocorrendo na sala de aula não é um bullying, embora, né, muitas relações de bullying com racismo, mas ele saber diferenciar o que é o racismo, o que é um bullying, para poder também se preocupar com isso e vai além, como eu mencionei, da formação. E não só da formação, nesse primeiro momento, procurar entre seus pares, que eu vejo que a nossa resistência é aliar. Eu sei que tal professor, parece que vai ficar só os professores lá de história, língua portuguesa, que trabalham ou que se preocupam, mas é o primeiro momento. Olha, como que eu faço? Pedir ajuda, embora, como eu falei, tenha meios, a internet está aí para facilitar, mas eu posso me aliar com esses professores e também pedir. Não tem problema algum, não tem nada, não é vergonhoso para a gente docente falar assim, olha, eu estou passando por essa situação, o que você me orienta? Você tem alguma dica aí, um curso que eu possa fazer, como que eu posso trabalhar com essa turma especificamente? Então, essa parte, mostrar boa vontade e buscar os seus pares e começarem por ali. E também saber que essa lei colocar em prática, querem colocar, eu já falei uma vez assim, gente, não tem que brigar nem tem que questionar. Falou assim, olha, tem a lei, está aqui que é para trabalhar no PPP, chegamos aqui agora é janeiro, mês de fazer o planejamento pedagógico da escola, o PPP está aí, está a lei, como nós vamos fazer isso? Nós vamos fazer. Pronto, também a equipe gestora não vai conseguir questionar, não tem como questionar. Fala assim, está pedindo, o professor está falando que quer trabalhar uma lei que é obrigatória, eu vou falar o quê? Qual vai ser o argumento da equipe gestora diante de um professor que fala que a escola precisa trabalhar aquela lei? Mostrar, saber que a lei existe, né? Ele já sabe, fala assim, não, nós vamos querer não só implementar, mas colocar aqui como algo viável, palpável e não ficar só lá no papel e não ficar a pedagogia do evento. Vai funcionar na escola, sim, e nós vamos aí essa questão de nos preocuparmos em aprimorarmos nossos conhecimentos e aliar. Olha, se você conhece, porque às vezes também pode ser uma batalha cansativa, porque de repente numa escola só tem uma pessoa que queira. Mas se você conversar e ver ali as características do grupo, se alguém mais tem interesse, procura se aliar, é o primeiro passo, porque sozinho é muito mais complicado, mas se você tiver aliados, funciona, vai. Eu não sou professor, sou publicitário, então pra mim, alguns textos que às vezes eu leio, parece uma coisa, tipo, gigante, assim. Então, uma vez eu li um textinho que falava que, às vezes, a criança aprende a contar de 1 a 10 muito fácil porque ela consegue ver isso no dia a dia dela. Para que serve? O 1 ela vai usar para alguma coisa, com doce, com bala. E aí, quando vem essas fórmulas mais difíceis de física, é difícil aprender por isso, que você não tem uma aplicação prática daquela fórmula. Quando vem as leis, por que fica difícil? O cara ele não consegue botar de forma prática para os alunos poderem ver isso, né? Então, cara, isso aqui é importante numa situação de vida real. Se for só seguir a lei fria ali, isso aqui é chato pra caramba, não vou aprender isso aqui e nem vou ensinar, não vou conseguir em matemática, que é uma matéria ancestral, falar sobre isso. Mas... Não fala que já tá acabando. Estamos encerrando esse episódio. Passa muito então, rápido. Passa rápido pra caramba. Então, vamos deixar a Silene fazer um recado, uma mensagem aí. Uma motivação, né? Porque eu acho que é isso, Passa né? energia lá em cima. Eu acho que eu sou formada em pedagogia também. Minha especialidade é educação especial. Mas eu acho que pra tudo você precisa se sentir motivado e incentivado. A gente vive a base disso, de motivações, de estímulos. Então, Silene, deixa pra gente uma motivação, um estímulo, né? Porque
porque não só professores verão esse podcast, mas outros profissionais também. Outros profissionais, isso é verdade. Que também passam por professores. Então, assim, né? Todo mundo vai passar por algum professor, então, né? Para se tornar um profissional. Deixa um estímulo pra gente. Vale, e nós precisamos sempre trabalhar a questão antirracista o tempo todo. Não desmotivam, é interessante você trazer isso para o seu dia a dia, para os alunos perceberem que realmente você está preocupado, não só com aquele grupo de estudantes, você se preocupa com uma sociedade, você muda uma comunidade, e nós vamos pensar além, né? Com toda essa situação, as pessoas entenderem, nós teremos aquela questão da reparação histórica e todo mundo consegue viver a questão da equidade e nós teremos uma sociedade melhor. Então, para ter uma sociedade melhor, passamos pela questão antirracista. E isso é o papel de todos, qualquer pessoa na sociedade, gestores, a pessoa que trabalha lá na cozinha, a pessoa que trabalha em qualquer situação, em qualquer setor, precisa levar essa educação antirracista e entender que nós precisamos mudar mesmo esse ponto de vista. E a lei está funcionando, gente. A lei funciona sim, é válida, está sendo aplicada e continue. Formações, aproveita aí o colega, vamos aquilombar, buscar sempre uma referência e não desistir. Parece ser complicado, difícil, mas não vamos desistir em nenhum momento, porque é uma lida, nós temos aí que continuar. Avante, avante, avante e nenhum passo atrás. Ai, que maravilha. Tem que bater palma no final para essa. Maravilha. Silene, então, muito obrigado pela contribuição, muito obrigado por trazer essa experiência. Eu acho que a gente tem pensado em trazer vários olhares, né? Então, trazer o olhar da coordenação também, trazer o olhar de uma pessoa que está formando, né, que está motivando outras pessoas que também estão na ponta, né, porque a gente sabe o quanto é difícil, né? Parece que a gente está falando aqui, parece que é muito fácil você aplicar, né? Mas na verdade não, é uma aplicação do dia a dia, é uma aplicação que você não faz sozinho. Como o recado da Silene é busquem seus aliados, né? Busquem. E eu acho que uma coisa também que a gente vai tratar um pouquinho mais para frente é que dentro desses aliados também está a comunidade, tá a família, né? Então encontre também na família, nos pais, né? Pessoas que também fazem isso, né? E que também podem contribuir na escola, porque a escola também precisa dessa ajuda, né? A escola ela não funciona sozinho. Né? Eu sei que já pensou no outro tema, né? A comunidade em si, buscar quais são ali a educação popular, não popular, como que funciona ao redor e trazer também, gente, olha, vamos somar para poder melhorar. Parafraseando aqui para encerrar nosso colega, juntos somos Baobá. Exato, é isso. Gente, obrigada, viu, Silene? Gente, muito obrigada. Gente, é isso. A gente está aqui encerrando mais um episódio. Lembrando que essa é uma parceria do Instituto Letra Preta e do CIMESB, através aqui nosso corpo aqui do podcast Nossa Letra. E está sendo um prazer incrível estar fazendo esses podcasts e encontrar pessoas tão importantes nessa trajetória. Ouvindo o dia todo. E é isso. Até o próximo. Tchau.